Que a graça e a paz do Senhor Jesus envolva o seu coração e a sua vida. E que o Senhor abra os seus olhos espirituais, porque o tema desta manhã é o que fazer quando você não vê o agir de Deus na sua vida. Eu gostaria de usar como base o texto que está em Mateus 13, versículo 33. É uma série de estudos que eu estou dando com base nas parábolas. Esta parábola aqui é maravilhosa. Ela está contada por Jesus em apenas um versículo e ela responde a essa pergunta. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Aqui quem fala é o pastor Edno Melo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like aí e também acione o sininho. É impressionante como Jesus entende a psicologia humana, como ele consegue descrever o que pode se passar dentro do coração de uma pessoa, no seu recinto mais secreto. Como o reino dos céus, a presença de Deus, a influência positiva do reino dos céus pode afetar uma pessoa internamente e tocar todas as áreas da sua vida. Mas não somente isso, como o reino de Deus opera misteriosamente. Na verdade, Jesus usa uma sabedoria tão maravilhosa que, recorrendo a um exemplo doméstico, bem assim, comum da sua época. Eu me lembro que, quando era criança, no fundo da minha casa tinha 2 árvores enormes, um abacateiro e uma mangueira. Eu lembro que a gente tinha ali o balanço, né? A gente tinha aquele tempo de brincadeira, aí meus irmãos e os vizinhos, e a minha avó tinha um forno a lenha, daquele de assar pães, sabe? Olha, ela fazia um pão caseiro tão delicioso. Ela tirava quentinho, a gente passava manteiga assim, a manteiga ficava derretendo. Ah, meu Deus do céu, que coisa boa, que delícia. E a minha avó, ela tinha assim uma série de passos que ela dava para fazer o pão, né? Para assar o pão. Então, primeiro ela fazia a massa. Enquanto ela estava fazendo a massa, pegava a farinha, os ovos. Então ela utilizava o fermento. O fermento, ele impregnava na massa e ele se tornava praticamente ali invisível. A ação dele é silenciosa, né? Então ela dava forma ao pão, e eu me lembro como se fosse hoje, colocava aqueles pães maravilhosos, pães lindos, debaixo da toalha da mesa, e do lado ela colocava um copo de água com um pedacinho de pão, de massa na verdade, e quando a massa era tocada inteiramente pela influência do fermento, ela subia, ela levedava. Isso é incrível. Então depois ela podia assar os pães e aquilo passava por uma transformação visível diante dos nossos olhos. Na verdade, o que estava acontecendo debaixo da toalha, secretamente, era visibilizado então na reação externa, no copo de água. Aquela ação invisível antecipava a transformação que os pães iriam sofrer naquele forno tão bonito. Eu lembro de ver assim as brasas incandescentes. Ela usava as folhas de bananeira
para colocar os pães ali. Jesus, ele devia ter observado como é que se fazia pães na Palestina, e ele falou sobre a ação invisível de Deus. Não é porque você não vê que nada esteja acontecendo. Pois hoje eu venho trazer esta palavra para você, para dizer que Deus está operando na sua vida, ainda que você não veja. Você não consegue ver o ar, meu irmão e minha irmã. No entanto, você o está respirando nesta hora. Você não consegue ver os átomos, você não consegue ver bilhões de bactérias e seres que estão invisíveis aos olhos, mas nem por isso eles deixam de existir. Você não consegue ver bilhões de estrelas que estão brilhando nesta manhã. Muitas vezes a gente não consegue ver o sol brilhando por causa de uma nuvem que está entre nós e o sol. Jesus está dizendo que o reino dos céus agindo dentro de nós é como fermento que toca toda a massa, mas toca transformando, mudando, dando forma, modelando, uma mudança extraordinária. Eu sempre uso essa palavra porque vai além do ordinário, do natural, uma mudança sobrenatural. Meu querido amigo que me ouve, se você quer uma mudança interior, uma transformação, você tem que fazer como esta mulher da parábola. Ela tomou e escondeu dentro da massa. Ela semeou, colocou dentro da massa o fermento. Você precisa aceitar a palavra de Deus na sua vida, aceitar os princípios, seguir os princípios, deixar o Espírito de Deus habitar e governar a sua vida. Assim você experimentará esta ação invisível de Deus. O que fazer quando você não vê a ação de Deus? Você deve confiar, você deve crer, deve permanecer firme, porque Deus está operando silenciosamente e sobrenaturalmente na sua vida. Você precisa se expor à presença de Deus o máximo que você puder, porque é a exposição da massa ao fermento que faz com que o fermento cresça. Você quer crescer? Vou te dar aqui 3 dicas que eu dei numa outra parte, eu dei numa outra meditação. Primeiro, nunca falte a um culto. No culto, a manifestação da presença de Deus. O culto é como forno que assa o pão. Ali você tem uma atmosfera de glória, uma presença poderosa de Deus, que vai fazer com que essa ação invisível que a palavra e a ação de Deus já está promovendo na sua vida, ali sim ocorra a transformação. Na atmosfera da presença, quando o povo de Deus está cantando, adorando junto. Olha, eu vou te falar, o inimigo vai fazer de tudo para tentar impedir você de ir na igreja. Você precisa ser mais teimoso do que ele. Nunca impeça que nada dessa terra te bloqueie para que você se prive dessa experiência maravilhosa que é estar na presença de Deus. Segundo, no lugar secreto, ter o seu tempo com Deus. Não permita que nada, porque é ali, escondido, né? Minha avó, ela colocava lá os pães, né, debaixo da toalha, e ali, invisivelmente, no secreto, o crescimento se dava. 2 lugares, lugar secreto e a casa de Deus. Que você tome esse posicionamento, aí você vai enxergar, vai visibilizar o agir de Deus na sua vida ainda mais. Senhor, nesse dia eu oro para que o Senhor plante no coração do meu irmão e da minha irmã o desejo de todos os dias estar no lugar secreto, debaixo da influência dos céus, e jamais perder um culto, haja o que houver, para que ele experimente o calor da presença de Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.